Olá, olá, meu nome é Yasmin Carrara, eu sou terapeuta energética e hoje vocês repararam que eu estou com a cor laranja e com o mantra Vam ao fundo. Exatamente, nós vamos falar sobre o chakra sexual. É isso mesmo. Vamos lá? E esse chakra sexual, ele pode ser chamado de chakra sexual, de sacro ou de esplênico. E em sânscrito, ele é chamado de Svadhisthana, que significa o meu próprio lugar, o nosso próprio lugar, onde eu me sinto, onde eu sou, a morada do prazer. Vocês podem ver pela imagem aqui embaixo que ele é constituído por 6 pétalas. É uma flor de lótus que tem 6 pétalas. E aí a localização dele é logo abaixo do umbigo, uns 2, 3 dedinhos abaixo do umbigo. Ou seja, aqui na área dos genitais, entre o umbigo e o osso púbico. O dia desse chakra é sexta-feira e o astro, o planeta que cuida, que rege esse chakra é justamente Vênus, não podia ser outro, que é o planeta, que é o astro da sedução, da beleza, da união, do prazer. E as glândulas que ele rege são as glândulas sexuais, são os ovários, são os testículos. O sentido que esse chakra trabalha é o sentido do paladar, que está relacionado com a água, que é o elemento que rege esse chakra. É a água, é a forma líquida. Então, a gente pode reparar que o paladar, ele só é possível através da nossa saliva, né? Que é o líquido que a gente tem dentro da nossa boca, que faz com que a gente sinta os gostos das comidas, né? Sinta os sabores, o ácido, o azedo. É justamente por esse contato das papilas gustativas com o líquido que nós conseguimos sentir o sabor. A forma geométrica que corresponde a esse chakra é a meia-lua, que seria uma lua crescente. E, como eu disse, o elemento é a água. Então, a insuficiência desse elemento no nosso organismo, porque a gente sabe que o organismo humano ele é composto de mais de 70% de água. Então, a insuficiência desse líquido no nosso organismo leva a gente a ter problemas com doenças secantes, como a artrite, por exemplo, que ela endurece, né? A articulação, ela endurece. Então, tudo que é muito duro no nosso organismo é a falta de água, é a falta do fluido que deixa mais leve, que deixa mais flexível. Esse chakra, ele está relacionado à sexualidade, à criatividade, à procriação, à sensualidade, à habilidade de sentir emoções, de sentir contentamento, de ter prazer e não se sentir tão desgastado, tão cansado quando você está trabalhando, quando você está fazendo algo. A função desse chakra sexual é justamente a manutenção das espécies, porque ele traz aquela sensualidade, a sexualidade, a paixão, os apegos materiais, a saúde corporal, e a correspondência física dele são os quadris, os órgãos de reprodução, né, ou seja, os órgãos sexuais, os rins, a bexiga, o sangue justamente por essa questão fluida aí da água, né, e o esperma. Como eu já havia dito, a cor dele é o laranja, então ele é utilizado, na verdade a gente usa a cor laranja na cromoterapia para ativar esse chakra. A cor laranja, ela é estimulante
estimulante, ela é renovadora, ela nos liberta de padrões emocionais muito cristalizados, ela nos desperta sentimentos de autovalorização, de criatividade, desperta a alegria do prazer sexual, desperta a nossa alegria. Aí as qualidades positivas desse chakra. Bem, as qualidades positivas desse chakra são a assimilação de novas ideias, né, que está totalmente ligado aí com a criatividade. Então, a assimilação de novas ideias, a permissão e o equilíbrio entre o dar e o receber, os desejos, as emoções. Então, a pessoa tá aí tranquila e equilibrada com os desejos dela, com as emoções dela. Ela tá mais receptiva com relação às mudanças, ela lida bem com as mudanças, está mais receptiva ao prazer, tem uma boa saúde e uma boa tolerância. E as qualidades negativas são a confusão, quando você não sabe muito bem o que fazer, os ciúmes, a impotência, problemas na bexiga, problemas sexuais. Esse chakra, o chakra sexual, ele é considerado um dínamo no corpo. Mas o que é isso? Porque ele é responsável por difundir a vitalidade absorvida da energia do ambiente, que seria o prana, né? No hinduísmo eles chamam de prana, que é justamente essa energia que nos envolve, essa energia da vitalidade. Então, ele é responsável, esse chakra, por difundir, por levar essa vitalidade por todo o nosso corpo. E essa vitalidade, ela é irradiada pelo sol. Quando o sol brilha, ele renova a nossa energia vital. Tanto que quando a gente precisa, né, ter um pouquinho mais de ânimo, ter um pouco mais de energia, o que o pessoal fala? Fica ali uns 10 minutinhos no sol, não é verdade? Por quê? Porque o sol, ele tem essa energia vital, ele tem esse prana. Então, ele absorve, o nosso corpo absorve essa energia durante o dia com o sol. E essa energia, vocês podem reparar, né, que em dias nublados a gente não tá muito legal, a gente não fica muito legal, porque a gente não tá recebendo essa energia dessa vitalidade, a gente não tá recebendo esse prana. Então, quando os dias estão nublados, a gente fica meio cabisbaixo e tal, é por causa dessa falta de energia vital do sol. À noite, a gente vive dessa vitalidade do sol que a gente absorveu durante o dia. Então vocês podem reparar que até na primeira metade da noite ali, a gente tem um pouquinho mais de vitalidade, um pouco mais de vontade de fazer as coisas. E depois, conforme vai adentrando a madrugada, a gente vai se sentindo mais sonolento, mais cansado. E é justamente por causa disso. Porque o nosso corpo está perdendo essa vitalidade trazida pelo sol durante o dia. Então, é por isso que a gente dorme durante a noite e acorda assim que o sol nasce, para poder receber novamente essa vitalidade, essa energia vital do sol e com isso restabelecer essa energia com a gente, deixar essa energia com a gente e aí seguir o ciclo. E é justamente por causa disso que algumas pessoas que estão doentes falecem, né, morrem, desencarnam durante a madrugada, porque é quando a gente tem essa diminuição, essa perda da energia vital que é trazida pelo sol. Então, imagina uma bateria e essa bateria vai diminuindo conforme o sol vai indo embora. É isso que acontece com o nosso organismo. Então, lá pelas 3 horas da madrugada, é o ponto que a gente está mais sem energia, porque é quando o sol já se pôs há muito tempo e logo
ele já vai aparecer novamente. Então aí a gente vai conseguir repor toda essa energia vital perdida. Outra característica desse chakra sexual que muito pouca gente sabe é que ele auxilia o nosso corpo na produção das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que são os responsáveis pela fortificação do nosso corpo, uma vez que eles fazem o transporte do oxigênio entre as nossas células. E isso possibilita um corpo mais forte, uma saúde mais forte. Ah, Yasmin, mas como eu vou saber quando esse chakra está equilibrado e quando ele está desequilibrado? Bem, quando ele está equilibrado, a pessoa se torna uma pessoa natural, ela não fica usando máscaras e nem tendo que fazer coisas para agradar as outras pessoas. Ela tá sendo natural, ela tá sendo franca, tá sendo sincera, principalmente com ela mesma e com os outros também. Ela tem um sentimento de entusiasmo e de admiração para com ela mesma, para com a vida, para com as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que tá sempre de bom humor, que tá sempre animada? É quando o chakra sexual dela tá em equilíbrio. Ela é uma pessoa, tem uma ação produtiva, então ela tá sempre produzindo algo bom, tá sempre trabalhando e produzindo algo, mas não com aquele sentimento de cansaço, mas sim com aquele sentimento de felicidade, de criatividade, de alegria. O chakra sexual dela tá equilibradíssimo. E quando ela vive, tem essa vivência da união sexual em toda a sua totalidade. Quando ela tá bem com ela mesma nessa questão sexual e também com os relacionamentos dela. Ah, Yasmin, mas como eu vou saber quando esse chakra sexual tá desequilibrado? Olha só, quando a pessoa está com uma sexualidade grosseira, você percebe, sabe aquela pessoa que você olha assim e fala assim, puxa vida, essa pessoa tá forçando a barra? Não é bem assim? Tudo bem, é quando essa sexualidade tá exacerbada demais. Isso mostra que o chakra sexual dela tá desequilibrado. Imagina uma balança. Quando essa balança está equilibrada, ela tá no mesmo nível, né? Tanto um prato quanto o outro, eles são no mesmo nível. Quando esse chakra está desequilibrado, essa balança está desequilibrada também. Um prato sobe e o outro desce. Então há ou uma negação completa da sexualidade, ou então a pessoa tem uma fantasia sexual exagerada ou instintos reprimidos. Então, ou ela se reprime no sentido sexual, ou ela tem essa fantasia sexual exacerbada e ela mostra isso com muito fervor. Isso é um sinal de que o chakra sexual está desequilibrado. Outro desequilíbrio desse chakra que a gente consegue perceber muito facilmente é quando ela não se autovaloriza. Essa falta de autovalorização, de se sentir merecedora, de se sentir bem com ela mesma, quer dizer, quando ela não se sente assim, é porque o chakra sexual está desequilibrado. A vida parece um pouco triste para essa pessoa. Sabe quando a pessoa fica mais apática, fica sem saber o sentido da vida, acha que tudo tá ruim, que tudo tá péssimo, que fica muito triste? O chakra sexual dessa pessoa tá desequilibrado também. E aí, quando esse chakra tá muito desequilibrado, ocorrem algumas somatizações nas áreas correspondentes desse chakra no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a pessoa tem algum problema ou nos quadris, ou nos órgãos sexuais, ou nos rins, ou na bexiga, ou no sistema reprodutivo, né, como eu já havia falado, ou no sangue, há um desequilíbrio desse chakra. E aí nós precisamos fazer uma ativação
desse chakra para que esses problemas diminuam e essas somatizações desapareçam. Beleza, então vamos ver como que a gente consegue equilibrar esse chakra, deixar ele na balancinha equilibradinho? Vamos lá então. Pela cromoterapia, como eu já falei, a gente utiliza a cor laranja. Então, se você tiver aí na sua casa uma luz de cromoterapia, que é muito fácil de encontrar, ela vem com um controlezinho, muito fácil de encontrar em qualquer casa de material elétrico você encontra, ela é muito fácil de encontrar. Você coloca, sentiu que o seu chakra está desequilibrado, com essas características que eu já falei para você, coloca um pouquinho essa luz laranja e fica uns 5 minutinhos recebendo toda essa luz, que é maravilhoso para ativar esse chakra. O próprio contato com a natureza, ele ativa muito esse chakra. Lembra que eu falei que o elemento é a água? Então, quando você estiver em contato com essa água limpa, com a observação, quando você estiver observando a lua, principalmente a energia da lua cheia, né? Que ela é cheia de energia, você está ativando também esse chakra. O aroma, se você for adepto da aromaterapia, o aroma é o sândalo. Se você colocar um pouquinho, um aroma de sândalo para você sentir, vai estar também ativando esse chakra. Se você quiser tomar um chá, o chá que ativa esse chakra é o chá de manjericão. E algumas atividades artísticas, como por exemplo desenhos e pinturas com giz de cera, porque eles são muito coloridos e você está sentindo a textura ali na sua mão do giz de cera. E as pedras e os cristais também são super aliados nessa ativação dos chakras. E aí, principalmente nesse chakra, o sexual, que é o que a gente está falando hoje, a gente pode falar da cornalina, da calcita laranja, da jaspe marrom e do topázio incolor. A cornalina, ela tem uma característica de despertar a sexualidade, a alegria, a criatividade, equilibrar aí o poder da atração, da sedução e equilibrar o relacionamento. E também ela traz a materialização das ideias, uma força de materialização das ideias. Mas também a gente tem uma outra ativação que eu já tinha falado no vídeo do chakra básico para vocês, que é a que eu prefiro e que funciona muito para mim. Toda vez que eu sinto que o meu chakra sexual tá desequilibrado, o que eu faço? Coloco a luz laranja. Primeiro ponto, coloco a luz laranja. Ah, Yasmin, mas eu não tenho a luz laranja, então o que eu faço? Imagina a luz laranja, imagina uma flor de lótus laranja exatamente no seu chakra, que lembra que eu falei que se localiza 2 dedos abaixo do umbigo. Então imagina essa luz laranja preenchendo todo esse local do chakra. Coloca o mantra VAM e aí vocês vão sentar, né, eretos e vão fazer uma meditação por 5 minutos, de 5 a 10 minutos mais ou menos, inspirando e expirando, fazendo o mantra VAM e sentindo o seu abdômen, né, se movimentar para frente e para trás. Isso vai fazer com que você ative esse chakra. Então, olha só. Inspira profundamente, visualizando essa luz laranja nesse chakra. Quando expirar, já pronuncia esse mantra VAM. Então, olha só. VAM. E solta o abdômen na hora de expirar. Quando vocês expirarem, deixe todo o ar do pulmão sair.
E quando inspirar, inspire profundamente e sinta o abdômen entrando para dentro do seu corpo. Esse movimento ondulatório é fantástico para você sentir com mais propriedade essa ativação desse chakra. Depois que você já fez toda a ativação desse chakra, que você já fez essa meditação, essa inspiração, essa expiração, fazendo esse mantra van, falando esse mantra e tal, e sentiu essa ativação, deita e fica ali uns 5 minutinhos deitado, só para absorver essa energia e essa ativação desse chakra. Ok? Combinado? E agora eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, ó, eu vou deixar para vocês uma frase que é um mantra de ativação diária desse chakra sexual, que é: eu me sinto viva e vibrante, ou eu me sinto vivo e vibrante. Então repita esse chakra quando você não puder fazer nenhuma dessas outras ativações que eu ensinei, mas você tá no meio da rua e você sente que você tá meio desequilibrado, bateu ali um ciúme exagerado, uma falta de criatividade. Já começa: eu me sinto vivo e vibrante, eu me sinto vivo e vibrante, eu me sinto vivo e vibrante. E aí, vocês gostaram de todos esses conhecimentos a respeito desse chakra? Então, eu tenho certeza que muita coisa vocês não sabiam, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo e se inscreva no canal. Aproveite, deixe um like nesse vídeo que ajuda a esse vídeo chegar a outras pessoas que também precisam dessas informações. E aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos para você. Fiquem com a paz e com a luz do Criador.